Olá, querido amigo, estamos aqui com um vídeo falando sobre os 5 fatos da Bíblia que talvez você não conhece, mas que é importante para você conhecer. Primeiro fato: a Bíblia não foi escrita para satisfazer nossa curiosidade. Nós temos curiosidade em muitos assuntos e só pesquisando no Google você pode ver que muita gente pergunta sobre o WhatsApp, novela, filme, música, sobre muitas coisas, pergunta sobre cachorro, gato, sobre vídeo engraçado. Há muita coisa que se pergunta. Porém, a Bíblia não foi escrita para satisfazer curiosidade em assuntos específicos. A Bíblia, pelo contrário, foi escrita para nos mostrar o caminho da salvação. Isso não quer dizer que a Bíblia é um livro chato, não. A Bíblia tem muita coisa interessante, sim. Só que todas essas coisas interessantes, elas contribuem para ensinar qual o caminho da salvação. Segundo fato da Bíblia: a Bíblia não foi escrita já dividida em versículos e capítulos. Exatamente o que você ouve. Muita gente às vezes acha isso interessante, incrível e acha assim, pensando, nossa, é verdade isso? Sim. É verdade tudo isso, porque a Bíblia ela foi escrita simplesmente em livros, dividido em parágrafos, como é escrito qualquer tipo de literatura, né? E a questão dos versículos e capítulos, isso foi feito já muito tempo depois, na Idade Média, por um homem chamado Roberto Stern e também por um cara chamado Stephen Langton, que os dois dividiram cada um em capítulos e outro em versículos, e a Bíblia assim foi escrita de uma forma diferente, sabe? E aí, por que foi escrito dividido em capítulos e versículos? Para facilitar o estudo da Bíblia. Só que hoje em dia, muita gente esquece isso, né? E na verdade muita gente não conhece. E às vezes a gente pensa que a Bíblia já foi escrita assim, se um versículo diz uma coisa, então a gente pega esse verso e diz, esse é o verso X. Mas na verdade temos que considerar o que está antes e depois. Fato sobre a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que tem um tema em comum. Embora a Bíblia ela tenha diferentes escritores, de diferentes idades, eras, né, tempos, né? A Bíblia é um livro que tem um livro em comum, um assunto em específico, Jesus Cristo. Apesar que ela foi escrita desde o ano de 1400 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, um período de 1500 anos aproximadamente, a Bíblia ela fala o tempo todo de Cristo, seu ministério, seu plano de salvação e também a nossa esperança que um dia estar no reino dos céus. Esse é o terceiro fato. Quarto fato sobre a Bíblia: a Bíblia tem provas suficientes para ser confiável. A arqueologia, a história e muitas outras, vamos dizer assim, ramos da ciência que buscam entender o passado, entender o presente e tudo mais, elas ajudam a confirmar o que a Bíblia diz. Claro que a Bíblia não precisa dessas coisas para que seja acreditável, mas a Bíblia, sendo que é um livro sério, viu? Não é um livro qualquer, não é um livro assim, uma brincadeira, não. É um livro sério, então ela consegue responder a muitas curiosidades, a muitas coisas que ela tem através das ciências, arqueologia e outras mais, que estudam no passado. E hoje em dia há muitas descobertas maravilhosas que nos ajudam a entender um pouco mais da Bíblia, justamente aquilo que muitos já acreditavam pela fé, mas que a Bíblia, de fato, já trazia esse conhecimento puro aí para todos nós. Quinto fato sobre a Bíblia: a Bíblia ela conta a história da redenção e também a história do grande conflito. Basicamente, esses são, vamos dizer, os termos mais exatos para falar de tudo que a Bíblia fala. Claro que a gente falou que a Bíblia fala sobre Cristo, o tema em comum, só que a história da redenção tem a ver com Cristo e o conflito cósmico tem a ver com Cristo, porque justamente a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é uma história maravilhosa, uma história na qual vemos Jesus, ele tentando buscar os seus filhos, tentando resgatar os perdidos, né, que somos todos nós, que caímos por consequência do pecado, né? Ele está buscando todos nós para nos resgatar das garras do inimigo de Satanás. Então, a Bíblia fala sobre a história da redenção, que é o plano de Deus para nos salvar, que é a execução do plano e também que fala do futuro que vai acontecer, que são as profecias que estão anunciando a breve volta de Jesus. E isso aí que é o grande conflito, é a batalha entre o bem
e o mal entre Cristo e Satanás, onde você e eu estamos aí. Então, nesses fatos, você pode ver algumas provas importantes acerca da Bíblia e algumas coisas que podem ajudar a sua jornada para você continuar, para você crescer, para você ser uma pessoa diferente. Que Deus abençoe muito você e que nessa jornada Deus esteja contigo.